Raramente ouvimos a palavra emocionante usada no MMA. Estamos falando de lutas, não de basquete, não de futebol. E o que faz uma luta ser considerada emocionante? Número 1. Você tem que superar algum tipo de probabilidade ou déficit. Talvez você esteja numa baixa nas papeletas. Você está levando uma surra e precisa conseguir um nocaute. Isso é emocionante. Ou digamos que você está em uma luta pelo título de 5 rounds. Você perdeu 2 rounds e precisa fazer um ajuste para ser campeão. Isso é emocionante. Mas quero me concentrar nos maiores momentos de emoção no MMA, não apenas nocautes ou viradas. Então isso significa que as apostas precisam ser altas. Estamos falando sobre lutas pelo título, falando de nomes com um legado em jogo. Esses são os tipos de momentos que eu quero chegar hoje. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns dos momentos mais emocionantes da história do MMA. Leon Edwards nocauteando Kamaru Usman em sua revanche foi um dos nocautes mais loucos que eu já vi. Diferente da maioria das finalizações que vejo como fã de MMA, foi um dos momentos em que eu me levantei, coloquei as mãos na cabeça e fiquei sem reação. Eu não tinha palavras, não conseguia emitir nenhum som. Eu estava chocado, fiquei tão chocado vendo alguém como Kamaru Usman, um cara que tinha uma aura de invencibilidade, um cara que os fãs nunca pensariam que perderia, vendo ele não só perder, mas ser nocauteado friamente, com olhos assustados. Um head kick em cheio na parte de trás da cabeça contra Leon Edwards. Depois de Leon Edwards está sendo dominado e parecendo um homem já derrotado. Esse deve ser um dos mais loucos retornos e uma das mais emocionantes lutas da história do UFC. No UFC 278, Kamaru Usman tinha o direito de se gabar de poder dizer que venceu Leon Edwards na primeira luta. Honestamente, parecia que Kamaru Usman estava a caminho de se tornar um dos maiores de todos os tempos. Talvez um top 5. Se ele tivesse conseguido essa vitória, ele teria parecido imparável e talvez teria sido colocado no mesmo nível de Georges St-Pierre por muitos, dada a qualidade de sua competição. Basicamente, Leon teve algum sucesso cedo. Ele derrubou Kamaru Usman no primeiro round, sendo o primeiro homem a derrubar Usman no octógono. Todos sabemos que Colby Covington derrubou Usman, mas não foi uma queda, foi apenas um tropeço. Usman apareceu de volta aos pés e, claro, não devemos dar ao Colby o crédito para essa queda. Mas Usman saiu no segundo round e começou a colocar o ritmo, começou a colocar pressão. Também temos em mente que Leon Edwards não é um cara necessariamente conhecido por ter um ritmo alto. Enquanto Kamaru Usman, estamos falando de um dos caras com os melhores cardios e um dos melhores ritmos da história do UFC. Usman só vem melhorando à medida que os rounds avançam e Leon Edwards está desaparecendo na luta aos poucos. Chegou no ponto que o treinador de Edwards estava dando discursos de Rocky Balboa no canto do ringue. Controle-se, filho, não deixe ele intimidar você. Porque Edwards parecia um homem já derrotado. Ele estava curvado sobre si mesmo, e Kamaru Usman estava apenas o acompanhando e controlando a luta. Kamaru Usman só andava para frente e empurrava Edwards para o canto da gaiola e o levava para baixo. Kamaru Usman está a 1 minuto de vencer o título. Estamos no último round. Usman acabou de acumular o segundo, o terceiro e o quarto rounds. Leon Edwards, já derrotado, acerta um chute na cabeça. O nocaute foi ouvido no mundo todo. Na minha opinião, este deve ser o segundo nocaute mais chocante da história do UFC. Atrás apenas de Conor McGregor nocauteando José Aldo em 13 segundos. Mas, novamente, como se isso fosse de certa forma quase tão impressionante, só porque Leon estava prestes a perder. Ele estava prestes a ser apenas um flash na categoria. As pessoas teriam esquecido desse homem. Leon Edwards dificilmente tem um estilo muito ousado, personalidade. Ele voa sob o radar. Suas performances nem são tão divertidas para começar. E ao nocautear Kamaru Usman, parecia que ele tinha visto um fantasma. É um dos momentos mais loucos da história do UFC e uma definição de emoção. Anderson Silva finalizando Chael Sonnen no quinto round do UFC 117. Indo para essa luta, Anderson Silva tinha 7 defesas de título e era o grande favorito, mesmo que Chael Sonnen fosse um cara que era conhecido como um monstro. Mas na maior parte ninguém esperava que o Sonnen fosse vencer essa luta. E claro, Chael estava falando um monte de merda indo para o confronto contra Anderson Silva. Anderson Silva era uma estrela tão grande que simplesmente explodiu a luta muito mais, e essa luta estava parecendo que seria uma das maiores surpresas da história do UFC. Como Chael Sonnen derrubou o Anderson Silva no primeiro round e venceu o Anderson no chão nesse primeiro round, no segundo e no terceiro a história se repetiu. Ou seja, o Chael Sonnen vinha ganhando do Anderson nos pontos.
Chael Sonnen tinha acertado mais de 300 golpes no total e teve 19 minutos de controle na luta. Ele não poderia ter sido mais dominante do que isso. Até os comentaristas falaram que Chael Sonnen poderia começar a comemorar. E com 2 minutos sobrando no relógio no quinto round, Anderson Silva afunda em um triângulo e finaliza Chael Sonnen, que deve ser a finalização de retorno mais insana em uma luta pelo título, e que fez muito pelo seu legado. Miocic e seus golpes no corpo contra Daniel Cormier. Tudo sobre essa luta tem uns ingredientes do que significa ser corajoso. É o ápice da coragem que você precisa enfrentar as apostas mais altas em uma grande luta entre Stipe Miocic e Daniel Cormier. Mesmo que o DC possa não estar no auge do seu técnico e primácia, parecia que sim, porque ele estava vindo de um nocaute no primeiro round e fez 3 rounds muito acirrados contra o Stipe Miocic. E quando o Miocic parecia não ter saída, o queixo do Daniel Cormier parecia inquebrável e ele não balançava para os golpes, o Miocic descobriu o caminho da vitória com golpes no corpo, os golpes na barriga do Daniel Cormier, e perceber que ele estava começando a sentir. Ele seguiu aquele caminho até o Cormier não aguentar mais e vinha esse nocaute aí histórico no quarto round, que o Miocic descobriu o caminho aí através dos golpes no corpo. Volkanovski contra Max Holloway. Alexander Volkanovski perdeu 2 rodadas para Max Holloway na luta na ilha, em sua tão esperada revanche. Não só isso, mas também Volkanovski na noite anterior foi acordado pela USADA para um teste surpresa no meio da noite. Esse fato quase o impossibilitou de adormecer. Então, ele entrou na revanche grog contra Max Holloway, o favorito dos fãs e um dos melhores peso-pena de todos os tempos. O que aconteceu foi surpreendente, pois Volkanovski foi derrubado por Holloway na primeira rodada e novamente no segundo round com um uppercut. De repente, Volkanovski estava perdendo 2 rodadas para Max Holloway, conhecido por aumentar o volume e o ritmo nos últimos rounds. No entanto, Volkanovski se recuperou, vencendo a terceira rodada e trabalhando seu caminho para voltar para a luta, empatando com 2-2 no quarto round. No quinto e último round, Volkanovski superou Holloway em uma das vitórias mais disputadas e apertadas na história do UFC. Esse foi um dos momentos mais emocionantes da história do UFC, considerando tudo que Volkanovski alcançou depois dessa revanche. Pare de apenas consumir conteúdo sobre luta e aprenda também a lutar de verdade com essa punching ball, que você pode treinar os seus reflexos em qualquer lugar, a qualquer hora. Ela tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo.